Meu nome é Elisângela, eu tenho 37 anos, sou divorciada, mãe de 2 filhos e moro aqui na cidade de Francisco Morato há 28 anos. O período que eu tô em Francisco Morato, acho que foi o período de maior liberdade minha, de maior sentimento de ser livre. Fui criada sempre naquela pressão de que a mulher tem que casar, a mulher tem que seguir o exemplo para não ser mal falada. E dentro disso, hoje eu compreendo que a minha maior violência e a minha maior dificuldade, eu tive que fazer terapia durante o tempo, acho que a primeira maior violência que eu sofri foi com 5 anos, entre 4 e 5 anos de idade, né? Que hoje é considerado estupro, mas na época não era. E eu fui violentada por um rapaz que na época tinha 16 anos. E foi algo horrível, porque assim, eu não fui a criança que entendia e não fui ameaçada. Então assim, eu cheguei e contei pra minha mãe, naturalmente, o que tinha acontecido, né? Porque assim, como não teve a penetração, então naquela época, em década de 80, né, não era considerado como estupro. Ou seja, a menina continua lacrada, né, como eles falam. Mas assim, quando eu comentei isso com a minha família, com a minha mãe, com as minhas tias, elas, na dúvida, né, foram perguntar pra dona da casa e ela disse que a safada era eu. Ou seja, uma criança de 4, 5 anos de idade, mulher, então tem que ser culpabilizada mesmo. Então eu fui passar umas férias numa cidadezinha chamada Barro Alto, lá na Bahia, que é onde a minha família mora, né, a minha família por parte de vó. E lá eu encontrei um rapaz do qual eu me apaixonei perdidamente, né? Que é o pai do meu primeiro filho. E eu tinha 17 anos, ele também 17 anos, e eu caí na síndrome do príncipe encantado, como eu falo. Quando eu engravidei do meu filho, a primeira coisa quando uma adolescente engravida, eu acho que ela espera o apoio, né? Seja de qual parte for. Porque assim, a gente já passa por aquele processo, né, de engravidar, e numa situação que eu estava muito terrível. Então eu falei assim, eu acho que eu vou ter o apoio. E a primeira palavra que eu ouvi dele é que o filho não era dele. Então assim, é um outro tipo de violência, sabe, que destrói a gente. Porque assim, de repente o príncipe encantado, o cara que você quis formar a família, diz que o filho não é dele. E você, sabe, e você começa a se julgar, você começa a se questionar. Eu resolvi ter o filho. Ele ficou comigo por um tempo e logo em seguida o meu filho ficou doente, até pelas necessidades que a gente passava, né? Ele teve uma desnutrição e eu tive que vir para São Paulo fazer um tratamento com ele. Chegando aqui em São Paulo, 8 meses depois eu voltei, né? Como a gente fala lá no Nordeste, eu vim para cá no resguardo, aí voltei para lá com 18 anos, e na inconsequência ou em acreditar que não vai acontecer de novo, que eu acho que isso é um ponto de imprudência que às vezes quando a gente é adolescente a gente tem, eu engravidei de novo. O meu filho com 8 para 9 meses. E agora? O que eu ia fazer da minha vida? Eu não tinha o apoio da minha mãe, eu não tinha o apoio dele, eu não tinha apoio dos familiares dele. E quando eu engravidei pela segunda vez, tendo aquele, já ouvido antes que o primeiro filho não era dele, e só foi comprovado que era dele porque nasceu branco, como ele disse, eu ouvi pela segunda vez que eu tinha vindo de São Paulo já grávida e que o filho não era dele. E aí o desespero era tão grande porque, como dizem, né, mãe sabe das coisas, a minha mãe já havia me alertado muito, né? Aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer um aborto. Mas eu não sabia o que era um aborto. Então eu fui pedir ajuda para uma tia minha que me orientou. A gente foi à farmácia lá no Nordeste, a gente compra o remédio muito facilmente. Fui à farmácia, comprei o remédio. Na época eu tinha 18 anos, um filho de 8 meses, não tinha trabalho, não tinha apoio, não tinha estrutura. Então eu tomei, né, 2 comprimidos e coloquei 2 comprimidos, né, internamente. E eu passei os piores momentos da minha vida. A mulher se culpa demais, a mulher todo momento se culpa.
Se culpa se come um pouco a mais, se culpa se beija mais, se culpa se tem atração pelo outro homem ou por outra mulher, se culpa, se culpa. Acho que a gente tem que, sabe, soltar um pouco. A gente pode ir no lugar que a gente quiser, como a gente quiser, com a roupa que a gente quiser, amando quem a gente quiser, entendeu? Porque esse mundo também é nosso. Então, se o mundo é nosso, a gente tem que pertencer a ele.